E para falar mais sobre a amamentação, recebemos aqui ao vivo no estúdio a coordenadora do Banco do Leite Humano do HCUFO, Marília Neves. Boa noite, seja bem-vinda ao nosso informativo. Boa noite, obrigada. A gente agradece a sua presença. Recebemos também a Marília, a ginecologista e obstetra Lia Cretley. Seja bem-vinda ao nosso informativo. Obrigada, eu que agradeço. A gente agradece a sua presença também. Vamos começar atualizando como está a situação do Banco de Leite aqui de Uberlândia, Marília. O Banco de Leite Humano é um serviço de incentivo, apoio e promoção ao aleitamento materno. Eu costumo dizer que a doação de leite humano é o carro-chefe do serviço. A gente tem um estoque que consegue sim suprir a unidade, né, neonatal do HCUFO hoje, né, porque isso varia. A cada mês a gente percebe, né, mudanças aí na quantidade no estoque, mas hoje a gente tem conseguido atender a demanda da UTI NEO, que são 40 bebês internados, são muitos bebês que precisam desse alimento padrão ouro, né, para alimentação infantil. E a gente tem conseguido sim atender e temos também atendido as mães que têm dificuldade com a amamentação, né? Esse é um serviço muito importante que o Banco de Leite presta, né? De auxiliar, né, nas dificuldades, né? Mães que encontram dificuldades na amamentação, elas podem procurar o serviço e a gente tem feito isso aí não só no mês de agosto, mas o ano todo. Realmente. E é importante destacar essa amamentação, que essa é a fase, esse alimento ouro que as mães devem prestar atenção e devem focar para realmente fazer a amamentação. Isso. A amamentação, na teoria, né, a gente sabe a importância, a gente sabe os benefícios, né, que tem tanto para a mãe quanto para o bebê. Exatamente. E na prática, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Eu mais encontro a Marília toda viagem, semana. né? Eu sou doadora do Banco de Leite, eu amamento 2 e o meu filho mais velho, que já está com 3 anos e 10 meses, que mama ainda, né? E a minha pequenininha de 10 meses. E quando eu me tornei mãe e fui passar pelo processo de amamentação, eu achei que eu ia tirar de letra. Não, se tiver machucado é só fazer o laser, se eu tiver pouco leite é só complementar. E quando eu me vi com as dificuldades, com a angústia, com os palpites, porque mesmo sendo obstetra, chovem palpites, mas está saindo leite mesmo, nossa, mas será que está saindo alguma coisa, seu leite não está fraco, esse menino vive no peito, você tem que dar fórmula. Então isso me abalava demais, o puerpério já é um momento muito delicado, difícil, muito pesado. E quando a gente tem pessoas em volta que deveriam estar nos apoiando, né, e estão lá questionando a nossa habilidade de nutrir o nosso filho, nossa, isso é muito impactante. E como mulher, né, o tempo inteiro nossa capacidade é colocada, né, em dúvida, né. E hoje eu sei que para a gente estimular a amamentação, incentivar a amamentação, a gente não tem que trabalhar só naquela gestante, só na mulher, mas em toda a rede em volta. Então, leva a sogra, leva a mãe, leva o marido. Do serviço, do trabalho também. Exatamente. Então, para que as pessoas incentivem, né? Olha, eu estou fazendo o melhor para o seu filho, para o seu neto, a amamentação, ela é de graça, mas ela tem um custo ali, né, para a mãe, da dedicação, do tempo sem dormir, do tempo que você está dedicando aquilo, né, mas a gente faz isso porque fica gostoso, sim, confesso, né, o começo é um pouco difícil, mas depois é um aconchego tão gostoso, né, um vínculo tão gostoso, mas porque a gente sabe dos benefícios, né, e pensa, meu filho tem quase 4 anos, então eu recebo olhares, né, estranhos, principalmente quando eu amamento em público, mas eu sei que isso não existe nenhum malefício da amamentação prolongada, pelo contrário, existem muitos benefícios, né? Então, cada gota importa e quanto mais tempo, mais benefícios realmente, né? Exatamente. Marília, como funciona o processo de captação do leite humano? Para se tornar doador é muito simples, né? A mãe que amamenta exclusivamente o seu bebê, basta ela entrar em contato com o Banco de Leite Humano, pelo telefone mesmo, e a gente vai até a casa dessa mulher, faz todas as orientações em relação à coleta, deixa o kit doação, que basicamente é um frasco de vidro, a gente fornece máscara se ela não tiver, porque é importante utilizar a máscara na hora da coleta, uma touca, faz todas as orientações, né, de higiene, de manipulação, de boas condutas ali na hora de coletar o leite.
Não pode, né, fazer uso de cigarro, qualquer tipo de droga, bebida alcoólica. Se estiver usando alguma medicação, é importante informar o banco de leite, apesar de que todas não, mas a grande parte das medicações são compatíveis com a amamentação, mas a gente está falando de um bebê prematuro que vai receber esse leite, então a gente precisa ter um cuidado maior aí com essa questão. A gente faz os exames de sangue nas doadoras, então todas as doadoras precisam apresentar os exames, né, dos últimos 6 meses, né, muitas mulheres, né, todas as mulheres, né, fizeram o pré-natal, né, então tem os exames aí em dia, então a gente pode utilizar esses exames, mas aquelas que não puderem apresentar, a gente também colhe os exames de sangue em domicílio. Então é um processo muito simples, assim, a mulher não precisa nem sair de casa. Eu falo que esse trabalho de coleta domiciliar, ele é o que garante, né, em grande parte o nosso estoque, porque se a gente fosse, né, esperar uma mulher no seu puerpério, né, sair da sua casa para ir doar leite, né? A gente entende que é complicado, afinal de contas está tudo se ajeitando, né, existe uma privação de sono, né, tem toda uma questão da rede de apoio, essa mulher ainda está se adaptando a esse novo momento e contar com a coleta domiciliar é importante para que ela possa, além de amamentar o seu bebê, oferecer esse leite para outros bebês que também precisam. E como que é o feedback dessas mamães que doam, das mamães que recebem para os seus filhos também? É muito legal, assim, a gente teve no dia 19 de maio, é o Dia Mundial de Doação de Leite Humano, né? Eu falo que em maio a gente fala muito sobre doação de leite humano e em agosto a gente fala muito sobre a amamentação, mas as duas coisas, logicamente, estão super interligadas. Mas no dia 19 de maio, a gente fez uma ação no Banco de Leite Humano, a gente ofereceu um café da manhã para as nossas doadoras e eu tive a oportunidade de levá-las até a UTI NEO. E, assim, ver o olhinho delas, né? Assim, brilhando, né? Quando viam os bebês ali, e eu lembro que uma delas, uma mãe de um bebê internado estava passando e ficou olhando, assim, para elas, e aí eu apresentei as duas, e aí as duas se olharam, assim, e se abraçaram. Então, foi um momento muito especial, muito emocionante, porque é isso, assim, é uma mãe que amamenta, e que, às vezes, essas mulheres, elas não têm noção, né, desse ato. Ali, ela é trabalhadora do hospital e está lá com a gente, era doadora, continua sendo, mas era uma doadora em que a gente buscava, né, na casa dela, e agora ela tem a oportunidade de doar no próprio banco de leite, presencialmente, né. Muitas mulheres não vão presencialmente ao banco de leite, às vezes o único contato com o banco de leite é mesmo a funcionária que vai lá, busca o leite, né, elas nunca foram presencialmente até o banco de leite, então esse contato possibilita, né, para que elas possam de fato ver, olha, né, eu estou ajudando a salvar vidas. Parece simples o fato de você tirar um leite, armazenar e a pessoa vai ali buscar e você não sabe o que vai acontecer depois. E de fato, assim, a gente sabe que o leite humano salva vidas. Esses bebês, se não fossem o leite humano vindo através das doações, eles iriam receber, né, um outro tipo de leite, um leite artificial, né, e aí a gente não teria todos esses benefícios. Muito possivelmente esse bebê teria um tempo de internação maior, né, teria o risco de desenvolvimento de outras doenças, de outras complicações. E é um bebê prematuro, é justamente ele o que mais precisa, né, lógico que o bebê de termo... ouro, né? Exatamente, então assim, as doações são muito importantes para salvar a vida desses bebês. Isso mesmo. E você como doadora, dá seu feedback então pra gente? Eu acho muito legal. No meu primeiro filho eu não trabalhava na UFO, então iam buscar na minha casa toda semana. Eu tinha praticamente, né, só que ordenhar e guardar mesmo. Mas levam já os potes já esterilizados e buscam congelado, né? Agora que eu estou trabalhando na UFO, então eu ordenho direto lá e já deixo a doação. E é muito legal porque ao mesmo tempo que eu estou ordenhando, chega aquela mãe de fora com o neném recém-nascido que está com dificuldade de amamentar e senta lá e as meninas orientando e passa um filme na minha cabeça da minha dificuldade com a primeira amamentação e o quanto é importante que essa atenção seja dada de forma integral, né? E eu sinto mesmo como se eu tivesse assim, um superpoder, né? Eu estou fazendo alguma coisa de útil. E é um superpoder. E é interessante que doar leite tem benefícios também, né? O peito, ele é uma fábrica, então quanto mais eu estimulo, mais eu vou produzir. E essa foi uma preocupação minha, porque eu sou uma mãe que trabalho, né? Então eu não estou em casa o tempo inteiro para o meu bebê amamentar. E eu ficava com medo do meu filho desmamar. Então, o que eu pensava? Eu vou ordenhar para estimular, para eu sempre ter bastante leite, para ele continuar interessado, né, no meu peito, né? Então, ordenhar, doar leite é uma forma de estimular a minha própria produção de leite, né? E garantir
eu guardo um pouco para ela, né, para ela se alimentar enquanto eu estou trabalhando, apesar de que ela já come bem também, e para doar para o banco de leite, né. E os benefícios a gente fala muito em relação ao bebê, porque reduz a mortalidade infantil. Pensa, você tem ali, né, ao seu alcance algo que vai reduzir a chance do seu filho ter uma infecção gastrointestinal, uma infecção respiratória, de ter cânceres da infância, de aumentar o coeficiente de inteligência. E para a mãe também, reduz a incidência de câncer de mama, de câncer de ovário, melhora, né, reduz o risco de doença cardiovascular. Então, é uma coisa que tem muito benefício para o binômio mesmo, né? Mas por que muita gente acaba desmamando? Porque não é fácil, porque dói, porque você fica na dúvida se o seu leite está sendo suficiente, porque te prometem coisas mais fáceis, que se o neném beber a fórmula, ele vai ficar mais sustentado, vai dormir a noite inteira, porque você vai ter que voltar ao trabalho e aí não vai conseguir ordenhar no tempo que precisa, seu neném vai ficar longe de você. Então, alguém vai ter que arrumar a casa para você ordenhar ou então para você amamentar, e aí já vão, né, toda uma rede de apoio que precisava ter, toda uma rede estrutural mesmo de trabalho, né, uma coisa incompatível. Como que fala assim, olha, a melhor coisa é que o seu bebê mame só em você até os 6 meses de vida, mas com 4 meses você tem que voltar a trabalhar. Isso. Não fecha essa dica ali, né? Tem que fechar. E com 2 pausas de 30 minutos, né, dos 4 aos 6 meses, que por direito, né, a mulher trabalhadora CLT tem. Mas o que são 30 minutos, né, numa jornada de trabalho aí de 6, 8 horas, né? E assim, e aí acaba, e aí chega aos 6 meses e acaba essas pausas, né? Então quer dizer que aos 7, 8 meses, a mulher não precisa mais ordenhar durante a sua jornada, né? Esse bebê, né, ele começou a comer. A gente fala eu falo mais em apresentação alimentar do que introdução alimentar, porque esse bebê está sendo apresentado a novos alimentos e ele ainda não come, né, uma quantidade a ponto de deixar de mamar, né, na quantidade que ele mamava antes. E, de repente, esse período aí, essa mulher não tem mais, isso precisa ser negociado com o chefe, né? E de uma maneira não muito digna, né? Na verdade, nada digna, porque muitas empresas não têm salas de apoio à amamentação. Então, essas mulheres, às vezes, elas se veem dentro de banheiros, tendo que fazer ordenhas. Essa é a realidade. Não tem a higiene necessária, mas ela precisa fazer isso, porque senão, no meio de uma reunião, a blusa vai ficar suja de leite. Isso é constrangedor, né? Porque ela está ali há horas sem ordenhar, um bebê está em casa. Então, assim, esse é o tema, né, da UABA, que a UABA propôs esse mês de agosto, né, para a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que é faça diferença para mães e pais que trabalham, né, mães que amamentam e trabalham. E para os pais também, né? Então, se a gente olhar para a licença paternidade, né, a gente tem uma licença paternidade de 5 dias, né? E que são 5 dias corridos, não são nem dias úteis. Então, assim, né, se for uma empresa, né, do programa Empresa Cidadã, que é um programa, né, de isenção fiscal para aquelas empresas que aderem, né, e dessa forma acabam apoiando mais essas mulheres, essa licença paternidade pode ser estendida por mais 15 dias, né, então passa a ser de 20 dias no total. Mas o que são 20 dias? Né, para uma mulher que está no puerpério? Exatamente. Então, eu acho que são muitas as causas, né, pelas quais a gente precisa lutar. Nós estamos também, a gente precisa lembrar das mulheres trabalhadoras no mercado informal. Essas mulheres estão totalmente desprotegidas, né, então elas precisam voltar rapidamente a trabalhar e aí, né, porque precisam desse sustento. Então, são tantas as causas, né, que a gente poderia falar, e nesse sentido da amamentação e o retorno ao trabalho, eu acho que é o que a gente, né, tem visto mais agora nesse mês do Agosto Dourado, porque, de fato, a conta não fecha, o que a Lia falou. E a gente está encerrando nosso jornal, vou deixar um espaço aberto para vocês duas deixarem as suas considerações finais, um recado para as mamães que estão nos assistindo e para as empresas também. Eu acho que o recado para as mães seria buscar informação, buscar ajuda. Então, hoje, felizmente, a gente tem, né, o banco de leite para buscar apoio e para que a gente não aconteça o desmame por falta de tentativa e por falta de apoio, né? Exatamente. Muito obrigada pela participação, pelo depoimento para a gente. Agora com você, Marina. Eu acho que a Lia, né, trouxe essa mensagem para as mães, e eu quero deixar a mensagem para os profissionais. Assim, eu acho que
É um mês de refletir sobre o que nós profissionais estamos fazendo em prol da amamentação, como é que está a nossa prática, como é que está a nossa assistência, desde o pré-natal à sala de parto e ao retorno ao trabalho. A gente precisa incentivar e apoiar de fato essas mulheres, porque isso não pode ficar só a cargo da mãe, né? Talvez ela seja a que menos precise ouvir nessa hora, né? Ela precisa de mais apoio e nós profissionais precisamos refletir mais sobre isso. É o carinho, o conforto que ela O precisa. acolhimento. Muito obrigada pela participação e até a próxima aqui no Jornal, meninas. Obrigada. Muito obrigada.